Bom, boa noite, pessoal. Professor Rickson falando de F008, né? Então, vamos falar um pouquinho de como o curso vai funcionar. É só apresentar minha tela aqui. Além da apresentação, eu vou deixar depois os slides lá para referência, né? Acho que pode ser útil também. Então, acho que todo mundo vê minha tela aí, né? Legal. Então, enfim, só quero comentar e gastar aí os primeiros alguns minutos aí para a gente discutir, né? Como é que a disciplina vai funcionar. Como eu já mencionei, é uma disciplina um pouquinho diferente de tudo que vocês provavelmente já viram aí, né? Então, para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Rickson Coelho Mesquita. Eu fico no departamento de raios cósmicos, que é o departamento mais legal de todo o Instituto de Física, né? E minha sala é 223, isso para essa turma não vai fazer muita diferença, porque vocês não vão conseguir entrar lá, e mesmo que entrassem, vocês não vão conseguir me achar lá, né? Mas, enfim, quando a gente voltar, essa é a minha sala, vocês podem bater lá, a gente toma um café lá no DRCC, que é super gostoso, né? Então, vamos falar um pouquinho. Eu gosto sempre de mostrar, né, qual que é a lógica, né, de como a disciplina funciona. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é a introdução à física, né? E aí eu gosto sempre de pensar, porque a F008 é uma disciplina muito específica para o curso de licenciatura em física, né? E a forma como eu gosto... E é um curso bastante diferente em relação a vários outros cursos que a gente tem no Instituto de Física, né? Porque é um curso que trabalha, né, duas áreas bastante diferentes. Todo curso de licenciatura é, de certa forma, interdisciplinar, né? Porque vai envolver aí aspectos, no nosso caso, né, de física, com aspectos na área de ciências humanas e particularmente educação, que é, né, quase que, né, aplicação de psicologia, então envolve muita coisa de ciências humanas também, de ciências sociais também, né? Então, são dois mundos aí, né, que eu estou representando na foto por duas montanhas aí, que são bastante costumeiramente distantes entre si, que têm vocabulários bastante diferentes, né? Tem formas de pensar diferentes, e vocês vão ter que navegar entre esses dois mundos, né? O curso de licenciatura em física é uma ponte que você acaba construindo entre essas duas montanhas aí, né? A montanha das ciências sociais é uma montanha talvez mais natural, vindo de um ensino médio, né? A montanha da física, particularmente do ensino superior, né, na física, no ensino superior, já é uma montanha um pouquinho mais distante, né, e um pouquinho mais complicada. Enfim, a gente vai ter que subir ela, a gente vai subir ela, só que pode ser, né, que entre você chegar para subir a montanha e de onde a gente está partindo, tem um valezinho aqui, né? Então a F008 é justamente aquela disciplina que não vai deixar você estar afundado no vale para o resto da sua vida, né? Então a lógica, na verdade, é uma disciplina que vai fazer a gente, né, passear, chegar nesse vale aqui, porque é uma disciplina bastante suada e vai fazer a gente escalar essa montanha aqui naturalmente. Então acho que é mais ou menos esse o papel que a gente vê para F008, né? E o que a gente vai aprender? Bom, física. Na verdade, vocês vão aprender toda a física que vocês deveriam ter aprendido no ensino médio, e muito certamente vocês não aprenderam, porque o vestibular não cobra tudo isso, né, que deveria ser ensinado. Mas física não dá para se fazer sem as duas principais, no caso do Brasil, né, as duas principais linguagens que a gente usa para fazer, né? Então, a primeira delas é a linguagem que a ciência é falada, que é a linguagem da matemática, e a outra linguagem é a linguagem que a gente usa para se comunicar, no caso aqui do Brasil, o português, né? Então, não se entende física se você não sabe manipular matemática, e não dá para entender física se você não tem a abstração e a capacidade de leitura e interpretação de textos também, né? Senão você não consegue, você pode até saber fazer o problema, mas você não consegue entendê-lo, expressá-lo e visualizá-lo de forma mais abstrata, né? Então, enfim, o que a gente vai estudar, eu poderia chamar de física, né? Mas no fundo, a gente vai fazer física, matemática e português de uma certa forma também, né? E aí nós vamos passar por diferentes tópicos aí ao longo do curso, né? São 11 tópicos especificamente. A gente vai falar desde, né, eu chamei aqui de introdução à física, mas na verdade é uma introdução à ciência, né? Então, hoje,
tá, né? Comparado com o ano passado, né? Esse ano o tópico o que é a ciência, para que serve, como se faz, está bem mais em voga aí no noticiário, de uma forma geral. Então a gente vai discutir um pouquinho, vai continuar discutindo um pouquinho, de uma forma acadêmica, sobre isso, né? O que é ciência, como é que se faz, né? Qual que é a diferença da ciência, né? Particularmente, qual que é a diferença de uma opinião científica, de uma opinião subjetiva e coisas desse tipo, né? E depois vamos passar por vários conceitos de física de uma forma genérica, né? Então, alguns conceitos são fundamentais, alguns modelos físicos também são fundamentais, né? Então, a gente vai falar de energia, de força, né? De espaço. Vamos falar de alguns modelos que a gente tem na física, na ciência de uma forma geral, né? Mas particularmente na física, a ideia de átomos, né? A ideia de força, a ideia de núcleos, né? E, consequentemente, física nuclear, radioatividade. Vamos falar um pouquinho de outros modelos um pouco mais abstratos, né, de como que essas coisas, interação entre partículas, coisas desse tipo, e aí é o que gera eletricidade, magnetismo, né, a consequência da eletricidade e magnetismo, que no fundo são ondas eletromagnéticas em específico, né. E no fundo a gente também vai falar de algumas aplicações que a gente passa pela física o tempo inteiro, né, particularmente mudanças climáticas, toda a questão de aquecimento global. E também vamos passar em várias situações por questões da física quântica por aí, né? Então, a física do século XX, né? E ao longo disso a gente também vai aprender, ou vai repensar, ou vai revisar questões bastante fundamentais de matemática, né? Então, começando desde o básico mesmo, que são números, como é que eu organizo números, né? Conjuntos nada mais é do que uma forma de organizar números. Como é que eu relaciono números, né, ou conjuntos de números, isso nada mais é do que uma função. A gente vai falar de vetores, matrizes, diferentes tipos de funções, vai falar um pouquinho de estatística e probabilidade, que é talvez o assunto mais abstrato na matemática, até chegar numa introdução ao cálculo que vai estar perpassando aí por diferentes coisas que a gente vai estar falando, né? E aí alguém pode me perguntar em geral por que, né, ter uma disciplina como a F008, a minha resposta primeira é óbvia, porque para mim é a disciplina mais legal que tem. Eu adoro dar essa disciplina. Eu não queria dar esse vídeo. Eu adoro dar essa disciplina, acho uma disciplina super gostosa de dar e também gostaria de ter feito, né? Então, também imagino que seja uma disciplina legal para aprender. Depois vocês podem perguntar às outras pessoas que fizeram a disciplina, né? Mas tem um motivo mais específico, né? E o motivo mais específico, na verdade, eu gosto muito de falar desse cara, né, chamado Salman Khan, que alguém talvez já tenha conhecido a grande criação dele, que é a Khan Academy. Talvez alguns de vocês já tenham até utilizado, né? É uma ferramenta que, enfim, tem vários conteúdos lá, particularmente voltado ao ensino médio, né? E ele tem uma palestra bastante legal, o link vai ficar aqui, né? Então depois vocês podem assistir, eu não vou passar um vídeo dentro de um vídeo, mas depois vocês podem assistir, e particularmente assim, se você pegar de 1 minuto e 40 até um pouco depois dos 5 minutos, ele fala uma coisa que eu acho muito legal e que é exatamente o motivo pelo qual a F008 existe, né? Então, assim, muitas vezes quando a gente vê esse conteúdo aqui, conjuntos é um negócio, né, básico, às vezes eu sei isso, né? Ou funções é uma coisa que eu já estudei, já estou cansado de estudar, né? E é verdade, talvez muitos de vocês já tenham estudado isso. Agora, o fato é que ninguém nunca, de fato, aprende todos os detalhes disso, né? MS 149 também vai mostrar um pouquinho disso para vocês também, né? Então, vocês vão estar falando de lógicas e coisas que podem ser bastante básicas, mas, no fundo, quando você vai cada vez mais profundo, a gente sempre tem um poço de ignorância, né? Um poço para ser, assim, para ser leve, né? Porque, no fundo, é um abismo de ignorância, né? E no fundo, são esses poços, né, que a gente ignora, né, porque acha que sabe alguma coisa. Tem o famoso ditado, a ignorância é atrevida, né? E quando a gente ignora essas coisas, isso pode ir levando a buracos, né, cada vez maiores. E aí chega um ponto que você bate na parede e você não consegue sair. E aí você acha que o problema está onde você está batendo na parede, né? Às vezes vai ser cálculo 1, às vezes vai ser cálculo 2, às vezes vai ser cálculo 3, às vezes vai ser, né, até física matemática. E no fundo, o problema não está lá. O problema, às vezes, está na sua intuição de conjuntos, né, que foi superficial e você não foi fundo o suficiente para, de fato, entender
o que aquele negócio significava. E é essa coisa que está fazendo falta para você entender um conteúdo mais avançado, né? Então, a lógica, na verdade, é que a gente precisa sempre ir a fundo em coisas que a gente acha que a gente sabe, né? Porque é ali que está a nossa ignorância. E admitir a ignorância é o primeiro passo para aprender alguma coisa, né? Saber que a gente não sabe. E ele fala um pouquinho nesse vídeo sobre essas coisas, e eu depois deixo lá para vocês assistirem. Ele insiste em começar. Depois eu deixo lá para vocês assistirem, e quem de fato gostar, ele tem até um livro muito legal chamado Um Mundo, Uma Escola, que eu também recomendo, particularmente às pessoas de licenciatura. É um livrinho bem fininho, de 200 páginas, eu acho. É um livro bem legal, né, que discute um pouquinho a educação no século XXI. E aí, o ponto central, né, foi mais ou menos o que eu acabei de falar, mas se eu quisesse resumir tudo que eu acabei de falar, né, o ponto central de 008 não está na nota que você vai ter lá no final, né? Então, mas está exatamente naquilo que você precisa aprender, né? Ou naquilo que você deveria aprender, e nos gaps que você tem, e todos nós temos gaps ao longo da nossa formação, né? Buracos ao longo da nossa formação, que F008 te dá a oportunidade de consertar, pelo menos aqueles mais importantes, para você não ter problemas ao longo da sua formação em física, né? Então, a gente vai estar com foco sempre, o tempo inteiro, né, em 3 pontos, né, nos conceitos de física, porque de fato entender, todo mundo talvez saiba fazer conservação de energia, mas talvez ninguém saiba o que significa de fato energia, né? Todo mundo às vezes sabe aplicar a segunda lei de Newton, mas ninguém sabe o que de fato implica, ou o que significa a segunda lei de Newton, né? Então, enfim, a gente vai estar estudando exatamente o significado dessas coisas, né? Desses conceitos que são fundamentais e que sem eles você pode até operacionalizar uma conta e chegar na resposta certa, mas não significa que você entendeu o que você está fazendo. E acredite em mim, isso vai fazer falta lá na frente, né? Ao mesmo tempo, como eu disse para vocês, a linguagem que a ciência usa é a linguagem matemática. É impossível a gente entender física se a gente não operacionalizar isso na linguagem matemática, que é uma linguagem universal, né? Então, o foco também vai estar nas habilidades de matemática. E, por fim, né, isso aí não perpassa a física, né? Qualquer que seja o curso que você vai escolher, para você sobreviver, né, você precisa aprender a se comunicar na forma escrita, porque é a forma que sobrevive aos milênios, né? E tudo que a gente sabe até hoje foi porque alguém foi capaz, né? Lá na Grécia, por exemplo, a gente gosta de contar a história do mundo de uma forma geral, lá pela Grécia, né? Porque são onde, de fato, a gente tem os primeiros escritos. E que a gente consegue voltar nas coisas escritas e entender como o mundo era na época da Grécia Antiga, né? Não significa que antes disso não existia nada, mas simplesmente essas sociedades não foram capazes de documentar isso o suficiente para que as pessoas pudessem ler e estudar, né? Então, a habilidade de se comunicar de forma escrita é fundamental, qualquer que seja a área que você está fazendo, e também vai ser na ciência e na área de exatas, né? Então, enfim, é isso que a gente vai estar focando ao longo de toda a disciplina, os conceitos de física, as habilidades de matemática e se comunicar de forma escrita. Não vai ser na nota final, né? Então, por favor, não perca o foco ao longo do semestre. Eu sei que o tempo inteiro vocês estudaram no modelo que era baseado no fim, né? Que é qual é a nota que eu tiro, como que eu calculo a nota final e por que isso é importante, né? E eu sei que não vai ser eu falando aqui em 30 segundos que vai fazer vocês mudarem a chave completamente, né, do que vocês escutaram ao longo dos últimos 18, 20 anos, né? Mas eu vou lembrar disso, eu vou lembrar vocês disso o tempo inteiro ao longo do semestre. Não significa que a gente não vai falar de nota também, né, mas não é o ponto central e não é o que a gente vai estar focado, né? Então, enfim, como a disciplina funciona, né? E aí eu vou propor uma coisa para vocês, né? Bem rapidinho aqui, né? Pense em algo que você se considera bom, todo mundo sabe, todo mundo acha que é bom em alguma coisa, né? Ou acha que sabe fazer muito bem em alguma coisa. E não precisa nem ser alguma coisa universitária, né? Então não precisa nem ser em física ou em fazer contas, né? Tem gente que acha que se acha bom, por exemplo, em cozinhar,
né? Ou em conversar com as pessoas, ou entender as pessoas, e por aí vai, né? Então gasta aí, sei lá, 30 segundos pensando em alguma coisa que você realmente considera que você sabe fazer muito bem. Foi? Todo mundo consegue pensar em alguma coisa? Depois eu vou pedir a resposta de cada um, viu? Legal, mas agora eu quero que você responda uma outra pergunta, né? Se você já pensou em alguma coisa que você considera bem, como é que você se tornou bom nisso? Se você tiver que definir isso num único verbo, talvez. É, legal. Várias pessoas já colocaram aí no chat, né? Diferentes formas de você falar a mesma coisa, né? E de fato, se você, eu já fiz essa pergunta para quase 1000 pessoas, né? E se você for ver, de fato, a grande maioria das pessoas respondem que você se tornou bom naquilo que elas consideram bom praticando, né? Então, isso através de diferentes verbos que vocês colocaram aí, né? Treinando, exercitando, fazendo, né? E por aí vai, né? 15 a cada 100 pessoas mencionam a importância de errar, né? E aí, de fato, e alguém ainda colocou no chat, né? Ao fato de que como isso é importante, né? Você também errando, né? E aí algumas outras pessoas, né? Mencionam que se tornou bom assistindo, vendo alguém fazer alguma coisa nesse tipo de coisa, né? E 0 pessoas respondem que se tornou bom fazendo alguma coisa assistindo os outros fazerem, né? E é exatamente esse um pouco do contexto, né? Praticar é essencial para a gente aprender, né? Errar também, né? É essencial para a gente aprender. Então, não tem como a gente aprender alguma coisa, não tem como a gente se tornar bom em física ou em matemática, né? Ou qualquer outra coisa que seja, não tem como a gente aprender a ler se a gente não exercitar, se a gente não praticar, né? E é isso que F008 vai fazer e vai exigir bastante de vocês, né? Prática, 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 prática e prática, né? Então, vocês vão trabalhar bastante na disciplina e o semestre de vocês foi pensado muito em função disso, né? Então, vocês têm, no fundo, duas disciplinas, né? F008 e MS149, porque as outras são disciplinas mais de acompanhamento, né? Em FM003 você vai assistir seminários, em FM201 você vai assistir coisas, né? Atividades científicas ou culturais, né? São tarefas que você vai assistir coisas, mas de fato, disciplinas, né, que você vai trabalhar bastante são duas, MS 149, 2 horas por semana, e F008, né, que a princípio tem 6 horas de aula por semana, mas o catálogo, né, vocês não têm mais nenhuma outra disciplina nesse primeiro semestre, porque supõe-se que você vai gastar todo o resto do seu tempo livre trabalhando em F008. Tá legal? É por isso que o semestre de vocês costuma ser bastante tranquilo nesse primeiro semestre. Porque a gente vai dar uma quantidade de trabalhos que vai ser compatível com a baixa carga horária que vocês têm, porque ela foi pensada para ser ela foi estruturada dentro desse contexto. Né? Bom, e o que vocês vão fazer exatamente? Né? Então, aí vem a prática. Né? Então, basicamente, eu falei que tem 3 coisas fundamentais aí que passam nessa disciplina, né? Matemática, português e física. Né? Então, o que eu vou chamar aqui de matemática, textos e física. Né? E ao longo do semestre a gente vai trabalhar essas 3 coisas de forma relativamente independente, mas complementar entre elas. Né? Tanto de março até o final do semestre, lá em julho de 2021. Tá bom?
A parte de matemática, a gente realmente vai trabalhar de forma bastante independente, né? Então, para isso, a gente vai usar um software específico, né, chamado Alex. É o software criado por uma empresa chamada McGraw-Hill, que é uma editora, na verdade, bastante famosa, e que, basicamente, ela vai guiar. Eu cadastrei nesse software, né, nesse site, tudo que é fundamental para que vocês aprendam de matemática básica, né? E o que vocês vão fazer, basicamente, é trabalhar no horário que vocês quiserem, independentemente do horário, né? Então, sem horário nenhum horário fixo, cada um no seu tempo. Vocês vão entrar regularmente nesse site e vão trabalhar em cima das habilidades, né? Só que é uma aplicação um pouquinho sob medida, né? Por quê? Porque a primeira coisa que vocês vão fazer ao se cadastrar nesse site, né, e aí depois eu vou falar certinho como se cadastra, né? Mas você vai entrar basicamente nesse site aqui, e aí você vai escrever, né, clicar em inscreva-se, né? E aí ele vai te pedir exatamente qual que é um código de classe. Não vai ser exatamente esse o código de classe, então depois eu coloco o código correto para vocês, né? Mas vocês vão colocar o código de classe, e aí vai aparecer F008 para vocês clicarem e se inscreverem, né? E a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é fazer um teste diagnóstico, que eles chamam, né? Então, o que você vai fazer? Você vai responder lá algumas perguntas, né? Na ordem de 30 perguntas. E, a partir dessas perguntas, ele vai inferir aquilo que você sabe e aquilo que você não sabe dentro dos principais tópicos de matemática que eu coloquei lá como os importantes, né? Ao todo, são 411 tópicos. Tá bom? E a partir desse teste diagnóstico inicial, ele vai ter uma noção daquilo que você sabe, daquilo que você não sabe. Então, aqui é só um exemplo, né, que eu fiz chutando aleatoriamente. Então, lá, né, a partir desse teste inicial que eu fiz, eu, né, acertei, ou eu dominei, vamos dizer assim, 138 dos 411 tópicos. Isso significa que, a partir desse teste inicial, o que o sistema vai fazer é desenhar uma trajetória, né, para que eu chegue até os 411 tópicos, né? Então, isso tudo para dizer que, no final, o que vocês vão ter que fazer dentro desse software depende do quanto você já sabe de matemática, de quão familiar você é em matemática, enfim, e revela isso dentro do teste diagnóstico. Tá legal? Então, vocês vão ter até o final do semestre para poder ir trabalhando ao longo desses 411 tópicos que estão lá no sistema para vocês, tá? Nesse momento, o site ainda não está aberto para vocês. Eu espero abrir esse site para vocês na segunda-feira, mas assim que ele estiver aberto, eu comunico para vocês depois, tá bom? Um detalhe, talvez não seja um detalhe, né? Seja uma coisa importante, é que o software, na verdade, ele está em espanhol e em inglês, ele não está em português, né? Então, por outro lado, se você entra usando o Google Chrome, né, seja no seu celular ou seja no computador ou tablet, se você entra usando o Google Chrome, ele vai detectar que não está em português e aí ele pode traduzir para você automaticamente. E como matemática é um negócio relativamente simples, no sentido de termos técnicos, né, uma vez que você sabe, né, não tem duplos sentidos ou frases mal construídas, a tradução do Google Chrome funciona, tá legal? Então, para quem não sabe inglês ou espanhol, não se preocupem, você consegue, o Google Chrome eu tenho certeza que você consegue traduzir. Não sei se outros browsers também conseguem fazer a mesma coisa. Eu imagino que talvez vários deles tenham, pelo menos como você habilitar essa função. O Chrome eu tenho certeza que você consegue fazer isso, tá bom? Se você se sente confortável com inglês ou com espanhol, fique à vontade para manter ele em inglês e espanhol, não tem problema nenhum, tá bom? O importante é que você faça todas as tarefas de matemática, independentemente da língua. Tá? Então, enfim, a parte de matemática a gente vai trabalhar bastante
com essa ferramenta chamada Alex. De novo, ela não está disponível ainda. Eu imagino que até segunda-feira eu consigo liberar ela, porque eu preciso cadastrar cada um de vocês na plataforma para vocês terem acesso. Então, assim que eu conseguir fazer isso e que o sistema conseguir, não sou eu quem faço, é a McGraw-Hill, assim que eles fizerem isso, eu comunico a vocês. Tá bom? A segunda parte que a gente vai trabalhar é a parte de textos, né? Então, no final das contas, qual é a ideia? Nós vamos ler, né, um texto por semana, basicamente. Nós vamos adquirir, eu espero que alguns de vocês já tenham esse hábito da leitura, mas, em geral, no Brasil, a grande maioria das pessoas não tem. Eu não tinha, certamente, na idade de vocês. Mas é uma coisa importante. E o que a gente vai fazer é trabalhar com textos, e vamos trabalhar com textos científicos na grande maioria das vezes, né? Então, não são, né, textos né, não é Paulo Coelho, ou, não sei, Gabriel Garcia Marques, né, não é literatura. E também não é nenhum texto de divulgação científica, né, no sentido de Stephen Hawking, não sei mais quem. Enfim, textos de divulgação, Richard Dawkins, por aí vai, né? Não são textos de divulgação científica, são de fato textos científicos que a gente vai estar trabalhando, né? Nós vamos chegar a ler textos originais, né, que eu imagino que vocês nunca tenham lido, como, por exemplo, o próprio Principia do Newton, alguns outros textos de alguns cientistas famosos, né? E esses textos, na verdade, não são textos simples da gente ler, mas é importante que a gente aprenda a ler esse tipo de texto, né? Então, não vai ser aquele texto que você vai deitar na cama e vai conseguir ler à noite, quando você está cansado, né? São textos que você provavelmente vai precisar estar sentado, de preferência num horário que você está bem acordado, né? Sem ser depois da hora do almoço, né? Ou depois da hora da janta. Mas são textos que você vai precisar prestar atenção naquilo que você está lendo. Os primeiros certamente serão bastante complicados, né? Os últimos vocês vão ver que serão muito mais simples, né? Porque você já adquire essa habilidade de aprender a ler textos científicos, que têm toda uma estrutura diferente, né? Mais do que ler, vocês precisarão fazer uma resenha desses textos, né? Então, vocês vão precisar resumir o que vocês leram em uma página, no máximo, né? E vocês vão precisar enviar o resumo desses textos na plataforma que a gente vai usar, que é o Moodle, sempre até o final da quarta-feira, né? Por quê? Porque nós vamos discutir esses textos na quinta-feira, às 7 da noite, né? Então, a gente sempre vai estar... A nossa aula de quinta-feira vai ser sempre reservada para a gente discutir. Discutir o que a gente leu, discutir o que a gente entendeu daquilo que a gente leu e discutir a importância desse texto na história da ciência de uma forma geral, né? Então, a quinta-feira nossa vai ser reservada para isso, né? E aí, geralmente, esse resumo de textos vão ter 2 feedbacks, né, que vocês vão receber. Um deles, na hora que você submete, o sistema primeiro detecta se você plagiou ou não. Tenho certeza que ninguém vai fazer isso. Mas, se por um descuido você fez isso, ou aconteceu isso, o sistema vai te falar: olha, esse texto é idêntico ao que está aqui nesta página da internet, ou é idêntico ao seu colega Y submeteu 2 dias atrás, ou meia hora atrás, né? E aí você vai ter a chance de, ao invés de deixar o seu texto plagiado, refazer o seu resumo e modificar, justamente para você não ter plágio, né? E o segundo feedback vai ser um feedback que eu vou dar para vocês em função de conceitos, né? Basicamente, né, eu vou classificar o seu texto em um conceito que vai variar de A até E, onde A é um texto muito bom, que significa que você entendeu tudo e consegue se expressar de forma clara na escrita, né? E, bom, E, na verdade, é quando você não vai entregar, mas D seria um texto em que você não consegue se expressar de forma escrita, e aparentemente isso também leva a crer que você também não entendeu. Porque quando a gente entende alguma coisa, é muito mais fácil a gente se expressar. Se a gente se escreve de forma confusa,
muito provavelmente é porque a forma da gente pensar aquilo é confusa, né? Então, e aí você tem as degradações de B e C no meio do caminho, tá bom? E enfim, a gente vai discutir esse texto sempre na aula de quinta-feira. Né? Então, antes de eu só rapidinho, né? Então, a gente vai ter, são 12 semanas de aula, a gente vai ter, são na verdade 15 semanas de aula, mas eu estou dando uma folguinha aí, então a gente vai ter 12 semanas de aula. E aí, para toda semana, vocês vão ter um texto para ler, vão ter que fazer uma resenha, né, resumindo o texto que vocês leram em até no máximo uma página, e a gente vai discutir esse texto na quinta-feira. E por que eu peço até o final de quarta-feira? Justamente porque eu vou ter a quinta-feira para ler o que vocês entenderam, para a gente poder discutir isso na quinta-feira à noite. Tá legal? Eu vi que algumas pessoas levantaram a mão. Fábio? Oi, Rickson, boa noite. Está me ouvindo? Sim. Esses textos seriam a gente que vai ter que ir atrás deles, né? Não, eu vou passar para vocês. A gente vai sempre discutir o mesmo texto. Tá legal? Tá. Então, e sempre vai estar no Moodle, eu vou colocar. No finalzinho eu vou mostrar para vocês como é que eu estruturei o Moodle aqui. Mas a gente sempre vai ter um texto da semana que vai estar lá, tanto o texto quanto o local para você submeter a tarefa. Tá bom, obrigado. Legal, Fábio? O Lucas também? Opa! Uma das dúvidas era a mesma do Fábio, mas a outra era sobre quando a gente vai começar. A gente já começa na semana, já tem um texto para a semana? Tem um texto para a semana que vem, né? Porque hoje é quinta-feira, então eu vou terminando essa aula. Geralmente eu vou liberar esses textos na sexta-feira de manhã, porque a gente termina a discussão de um texto na quinta-feira à noite, e aí na sexta de manhã eu já libero o texto, vocês vão ter aí até a quarta-feira da outra semana, daí quase 6 dias inteiros, para vocês lerem esse texto e fazerem um resumo. Tá legal? Então geralmente eu libero ele na sexta-feira, mas hoje à noite, terminando a aula, eu falo sexta-feira para ser mais tranquilo, mas quinta-feira, geralmente depois da aula, eu já libero, tá bom? E o primeiro vai estar lá, o primeiro texto é um texto um pouco mais simples, vai ser um capítulo do livro do Feynman, não sei se vocês conhecem, Richard Feynman, um dos físicos. Se não conhecem, procurem sobre ele, é um dos físicos mais famosos do século XX e mais importantes do século XX, que foi ofuscado por causa do Einstein, né? Mas existiram muitos bons físicos no século XX. Richard Feynman é um deles, e ele tem um livro, uma coleção famosa, né? Em inglês, chamada Feynman Lectures in Physics, que foi traduzida para o português com o texto Lições de Física. Então, o primeiro texto vai ser o capítulo 2 desse livro dele. Vai estar lá na internet. Respondido, Lucas? Respondido sim, perfeito. Obrigado. Legal. Sinésio? Professor, uma pergunta que eu tenho que fazer para você. Quanto à produção desses textos, você vai avaliar, rigor, assim, de proximidade com o gênero textual, especificamente resenha, resumo, ou é só se a gente consegue transmitir a mensagem de uma forma eficiente? A minha avaliação ela vai ser basicamente na capacidade de você produzir um texto claro e conciso, né? Então, essa é basicamente a lógica, né? Percebe, eu também não sou um cara formado em português e em linguística ou letras, né? Então, até a minha capacidade de avaliar esse tipo de coisa é bastante limitada. Mas eu como cientista, eu tenho que escrever textos científicos diariamente, né? Então, enfim, o que eu vou avaliar é exatamente... geralmente, meu feedback vai estar lá com, inclusive, questões de português, mas são questões básicas, né? Capacidade, uso da vírgulas, né? Então, assim, baseado nas turmas anteriores, né? Geralmente, o principal erro é o uso de vírgulas. Tem gente que escreve um parágrafo inteiro de 10 linhas, sendo uma única sentença, por exemplo, né? Então, esse tipo de coisa, por exemplo, deixa o texto confuso, porque eu não sei o que você está se referindo, coisa desse tipo. Então, esse tipo de coisa mais básica de português, a gente vai avaliar mesmo. E aí, depois, o que eu quero saber é a sua capacidade de entender o que você leu. Certo. Beleza. Obrigado, professor. Beleza, Janine? Acho que... Eu não sei se alguém colocou... O Pedro falou que tem o Six Easy Pieces dele. Se eu não me engano, esse texto também tem no Six Easy Pieces. Pedro, se eu não me engano, são as 6 primeiras... O Six Easy Pieces é um livrinho
mais simples do Feynman, que, se eu não me engano, contém as 6 primeiras palestras do livro completo, né? E como a gente vai pegar a segunda, então acho que vai estar lá dentro do sexto também, né? A Giovana faz uma pergunta importante: se os textos devem ser à mão ou digitados. Não, para mim é indiferente. Eu acho que certamente, se vocês puderem fazer digitados, pode facilitar particularmente a nossa comunicação, né? Se você tem uma letra bonita, não tem problema, você pode fazer à mão, tá legal? O sistema de plágio também reconhece por reconhecimento de caractere, então não tem problema, tá bom? Mas você pode fazer ele digitado sem problema nenhum, tá? Se eu não me engano, até as recomendações estão todas pensando que vocês vão fazer ele digitado, mas se vocês fizerem à mão, ele também será lido e corrigido e avaliado. Tá bom, Giovana? Legal. Tranquilo, pessoal, até então? Então, enfim, a parte de matemática a gente vai começar a partir da semana que vem, e cada um vai fazer no seu ritmo e vai fazer aquilo que cada um precisa fazer para dominar os conceitos mais básicos. Tá legal? A parte de português, a parte, né, não vou chamar de português, mas a parte de textos, nós vamos ler e você vai ver que tem textos bastante legais, né? Que a gente vai ler e a discussão vai sair em cima desse texto. Então, geralmente é uma parte bastante bacana também para se fazer. E aí, talvez a única questão importante que eu vou reforçar, né? Muitos desses textos, o primeiro do Feynman não é um texto complexo de se fazer. O segundo que a gente vai ler vai ser um texto um pouco mais chato, né? De um livro do René Descartes, né? Do século XV, XVI, então tem um formato textual um pouquinho mais complicado. Mas talvez a minha questão importante não desanimem, né? Com esses textos, e podem ser honestos na resenha também, né? Sobre partes que você não entendeu, coisas desse tipo, né? Se você, né, falar isso no seu texto, essa parte ou essa, eu não entendi o que ele quis dizer com isso, ou eu não entendi essa parte do texto, você não vai perder pontos por isso, não vai ser mal avaliado por isso, tá bom? Eu tenho a exata consciência de que essa é uma dificuldade, principalmente para quem entra em exatas, né, que é se livrar de português na grande maioria das vezes, né? Mas o fato é que a gente aprender a ler e escrever é uma habilidade básica, independentemente do curso que você faça, né? Então, a gente vai precisar continuar trabalhando um pouquinho nisso, tá bom? Vocês vão ver que os últimos textos são tão difíceis quanto os primeiros, mas eles serão muito mais fáceis lidos, porque vocês vão adquirir essa habilidade mesmo, né, de ler textos um pouco mais complexos. Nada que chegue ao que o pessoal da filosofia tem que ler, né, mas ainda serão textos científicos, né? Bom, e enfim, a parte de física, que é a parte, para mim, mais legal, né? Ela está toda estruturada no Moodle, né? E ela está dividida em 12 módulos, né? Com conceitos. Então, cada módulo explica ou explora conceitos específicos e fundamentais da física, né? E cada módulo é composto por um conjunto de vídeos, de textos e de questionários, né? Para autoverificação da aprendizagem, né? Então, no fundo, a hora que a gente entrar no Moodle, eu vou entrar no Moodle depois aqui, só para mostrar para vocês como é que está tudo organizado, mas no fundo, a hora que você entrar no Moodle, você vai escolher o que você quer fazer, né? Um caminho para o Alex, um caminho para os textos, né? E um caminho para o Moodle, né? Para os conceitos de física. E dentro dos conceitos de física, esses módulos serão lá 12 módulos, né? E eles têm, a hora que você clica no módulo, você tem diferentes tópicos, né? Determinado que está relacionado com aquele conceito. E aí, para geralmente quase toda a página, ele vai ter um questionário que acompanha, tá? Esse questionário, ele não é obrigatório e eu não vou corrigir esse questionário, né? Nem o Moodle vai corrigir porque a correção é automática, né? Mas a função desse questionário não é para mim, é para você, tá legal? A ideia desse questionário é que você descubra se você de fato entendeu o que está naquele tópico, o que está naquele vídeo e por aí vai, né? E se você é mais movido, por exemplo, a resultado, nada te impede, por exemplo, de começar pelos questionários. E se você não entender o que está no questionário, você volta para assistir o vídeo, por exemplo, né? Então, enfim, aí cada um pode fazer da forma como achar mais fácil ou da forma como se adaptar a estudar,
né? Isso aí é a questão de como cada um aprende a estudar, né? Que também é um aprendizado. Então, enfim, você pode ir sequencialmente, né, vendo os vídeos, lendo os textos e depois testando os questionários. Se você errar esses questionários, né, errar todos esses questionários, isso não vai fazer diferença para mim, mas eu acho que deveria acender uma luz amarela aí para você, né, de que se você errou, significa que você não entendeu alguma coisa ali, tá bom? Então, não faz muito sentido você continuar aí avançando ou indo adiante, porque significa que tem alguma coisa que você não entendeu, e isso pode fazer falta em algum momento. Tá? Então, esses questionários eles são mais para vocês verificarem, de fato, se vocês entenderam ou não aquele vídeo. Às vezes, algumas perguntas são mais provocativas para vocês pesquisarem alguma informação que está relacionada com aquele vídeo. Né? O que vai interessar para mim é se, de fato, vocês aprenderam o conceito daquele módulo. Então, o que a gente vai verificar, a forma como a gente vai verificar isso, é no final de cada módulo, né? Você vai ter sempre que fazer uma atividade para a gente ir submeter essa atividade. Essa é a única coisa que a gente vai olhar, que eu vou olhar particularmente. Tá legal? Então, você pode ir lá fazer os módulos, você pode fazer os questionários milhares de vezes, milhões de vezes, centenas de vezes, né? Você pode ficar fazendo lá de forma infinita, não tem problema. Mas o que a gente quer saber é se você entendeu, e a forma como a gente vai verificar isso é através de uma atividade. Ao final de cada módulo, sempre vai existir uma atividade que vocês vão precisar fazer, e essa atividade ela vai estar ela vai estar em 2 formatos possíveis. Em algumas vezes, essa atividade vai consistir num conjunto de problemas que você vai precisar resolver, problemas como vocês já estão acostumados a fazer. Eu chamo esses problemas de exercícios, porque são problemas, né? Já com os números dados e coisas mais fechadas, né? A outra situação, para alguns módulos, essa atividade ela se aproxima de fato de um problema / um projeto, né? Então, você vai ter que fazer, muitas vezes vai exigir uma coleta experimental, que você faça um experimento na sua casa, ou que você faça um trabalho mais de análise de dados na sua casa, coisas desse tipo. Né? Então, depende de cada módulo. O primeiro módulo, por exemplo, é um conjunto de problemas, o segundo módulo é um projeto. Né? Então, vai depender aí de cada módulo. Você vai ter uma atividade que pode ser resolução de problemas ou pode ser um projeto. Tá bom? E aí, o que a gente vai fazer no final das contas... Deixa eu ver se eu consigo voltar, porque eu acho que não... Né? Uma vez que você fez a atividade e vai submeter ela, a gente vai verificar essa atividade. E aí a questão é a seguinte, tem 2 opções. Se a gente, a partir da tua resposta, percebeu que você entendeu de fato o que você está fazendo, lembra que o foco está na aprendizagem? Eu quero saber se você entendeu ou não o que você está fazendo. Se você entendeu o que você está fazendo, legal, a gente significa que para a gente você dominou o que você está fazendo, e aí o módulo 2 vai abrir para você. Tá? Se a gente percebeu que você até fez a atividade, mas a gente não tem a confiança e a gente percebeu que você não entendeu o que você está fazendo, o que vai acontecer é que a gente vai querer verificar se você entendeu ou não o que você está fazendo, e a forma que a gente vai verificar isso é exatamente através das aulas de terça-feira. Tá? Então, a aula de terça-feira, quando a gente perceber, né, que um ou outro não entendeu o que está fazendo, ou tem alguma dúvida se de fato a gente entendeu, a gente vai marcar horários específicos com cada um de vocês, né, para a gente conversar sobre aquilo. Né? E, de novo, né, eu chamei até de entrevista, né, porque tem um horário marcado com cada um individualmente e tudo mais e tal, mas a intenção é a gente conversar. E aí, para ter um feedback mais específico, para falar, olha, isso aqui tá meio capenga, né? O que você quis fazer aqui? Né? Porque às vezes a gente não entendeu, mas você sabe o que você está falando. Você só não conseguiu transmitir isso naquilo que você escreveu. Às vezes, você até... às vezes você não entendeu mesmo. Né? E a gente vai dar um feedback honesto. Olha, você não sabe, né, pela tua resposta, você não entendeu esse negócio. Então volta lá e estuda especificamente esse tema e esse tema, porque você precisa aprender isso. Né? Então a ideia das aulas de terça-feira, o primeiro horário, lembra que terça-feira é das 7 às 11, né?
O primeiro horário vai ser um feedback individual com cada um de vocês, para a gente verificar e entender de fato o que foi aprendido e aquilo que faltou aprender. Tá legal? E aí, consequência disso é que você não adianta você passar adiante sem ter aprendido aquilo que você ia aprender. Então, o que a gente vai fazer é, você vai continuar, você vai refazer aquela atividade. Se são problemas, você vai fazer problemas similares, mas diferentes, para ver se a gente entender, se você de fato entendeu, né? Se é um projeto, você vai refazer o projeto ou fazer uma parte diferente do projeto, coisas desse tipo, até de fato a gente entender que você entendeu, né? Percebe que é tudo sobre entender, né? E aí, a hora que a gente se convenceu, a hora que você convenceu a gente de que você entendeu, e você se convenceu de que você entendeu, aí sim o módulo 2 vai abrir para você, e aí isso vai seguindo, módulo 1, módulo 2, módulo 3, eles são todos sequenciais, né? Então, você não vai conseguir ver o módulo 5 se você não tiver feito a atividade e entendido o módulo 4, que você também não vai conseguir fazer se você não tiver feito e entendido o módulo 3 e por aí vai, tá bom? E aí, quando você chegar... Então, no módulo 2, a ideia é exatamente a mesma, você vai fazer a atividade, você vai precisar repetir ela até você de fato ter entendido, e aí você vai passando para o módulo 3 em diante, até chegar no módulo 12, e aí, o módulo 12, você vai ter um projeto final, que é talvez o projeto mais legal, né, que é e também o mais difícil, que é o que vai congregar todos os temas da física de uma vez só, tá bom? Então é o último projeto lá no módulo 12, tá bom? E aí, de novo, nos 3 casos, tanto em matemática... Bom, produção de texto a gente tem toda semana ali, é bem fixo, né? Mas tanto nos módulos de física quanto na parte de matemática, vocês vão no ritmo de vocês, né? Então, isso significa que talvez alguns de vocês cheguem lá no módulo 12 em junho, né? Alguns de vocês vão chegar lá no final de julho no módulo 7, no módulo 8, né? E não tem importância... para mim, até onde você chegou. O objetivo não é que você chegue até o final do módulo 12, mas o objetivo é que até onde você tenha chegado, você tenha entendido o que você tenha feito. Tá legal? Porque se você entendeu até onde você chegou, depois entender o resto é algo mais simples. Tá legal? Então, essa é a lógica do curso. Eu não quero que o objetivo... que todo mundo chegue até o módulo 12 e faça o projeto final e entregue o projeto final. O que eu quero é que cada um vai, de acordo com o que sabe, de acordo com o que já sabe, de acordo com aquilo que está aprendendo, vai chegar o mais longe possível nessa situação. Tá bom? Então, o que eu acabei de falar está escrito aqui, né? O objetivo não é chegar ao final, mas é aprender o máximo ao longo do processo, dentro do período disponível, que no nosso caso é um semestre. Tá bom? Então, não é uma corrida de 100 metros para você chegar primeiro lá na linha de chegada. É uma maratona e você vai até onde você conseguir dos 42 quilômetros. Tá legal? Então, aqui, de novo, eu não vou repetir, mas é tudo que eu já falei, né? Então, como é que a gente vai determinar se você aprendeu? A partir do feedback dessas atividades, né, no Moodle ou na entrevista das aulas de texto. E aí, enfim, então você vai fazer a atividade... A gente entendeu o que você fez, sim, você vai para a atividade 2, você não entendeu. Então, quais são os problemas? A gente vai trabalhar em cima dos problemas que você demonstrou ao entregar a sua atividade. A gente vai conversar, e aí essa limitação foi superada, legal. Então, você vai para a atividade 2, ela não foi, a gente vai voltar e continuar trabalhando nos problemas, tá bom? É tudo que eu já tinha acabado de falar, de uma forma um pouco mais gráfica, né? E, enfim, como é que a gente vai acompanhar isso, né? E aí começa a mistura, né? Então vamos lá. Vocês vão ter uma série de pessoas e uma série de gente envolvida nessa disciplina, né? Então, primeiro, os alunos de F008 que estarão fazendo F008, né? Vocês vão ter a mim, né? Que vou estar, além de discutindo os textos com vocês na quinta, né? A gente vai estar o tempo inteiro em contato, seja por e-mail, seja pelo fórum do Moodle, seja nas aulas de quinta, né? A gente também tem um monitor da disciplina, que é a Moniquele, que eu acho que não está aí, eu acho que ela não podia vir hoje. Tá certo, ela não está aí. Então, mas, enfim, vocês vão ter um monitor, né, que em geral a gente chama de PAD,
né? Porque é uma aluna é aluno de pós-graduação, no caso é uma aluna de pós-graduação, que vai estar acompanhando e ela vai fazer esse trabalho prioritário de verificar as atividades que vocês vão estar submetendo no Moodle. Tá legal? Então, vai ser o trabalho primariamente dela, né? E aí a gente tem um conjunto de 2, né, tutores e PADs, né, que estão aqui. Eu vou pedir para eles se apresentarem aqui rapidamente, mas que vão estar acompanhando vocês ao longo da disciplina para tirar todas as dúvidas das atividades, dos problemas e por aí vai, né? Então, em comum aos tutores, né, /PADs, são alunos de graduação que já passaram pela etapa que vocês estão, em 008, né? E geralmente alguns deles já estão no final do curso, outros deles estão no meio para o final, alguns estão ali no início, né? Mas todos eles já passaram pelo que vocês estão passando, né? E a ideia é que eles vão ajudar vocês a desenvolver as principais dúvidas que vocês tiverem, seja de matemática, seja de física, né? Embutido, ou seja, da matemática embutida dentro da física, né? Vários dos problemas que vocês vão ter que fazer envolvem matemática também. Então, eu não sei se a lista dos PADs para mim é fácil porque eu acho que eu decorei, né? Então, só para vocês reconhecerem a carinha de cada um deles aí, né? Os PADs que vão estar acompanhando vocês, né? São, um já está aí na minha tela aqui, que é o Leonardo, né? Que está familiarizado com F008, né? Embora de uma forma um pouquinho diferente, né? Mas ele sofreu o que vocês vão sofrer, porque ele fez 008 à distância também. Então, o Leonardo está aí. O Gabriel, que está por aí. Tô aqui sim. Você estava vendo. Tchauzinho. O Gabriel, que já foi PAD de 008 também, né? E vocês vão reconhecer a voz dele num dos vídeos, né? Se eu não me engano, o módulo 5 foi todo gravado com a voz do Gabriel. Então, o Gabriel também. O Daniel. Boa noite, gente. Eu sou o Daniel. Tudo certo? O Daniel tá aí. O Daniel também já foi PAD de 008. Né? Então, e já foi aluno de 008 também, né? Então, todos os problemas que vocês fizeram, o Gabriel já teve que fazer. Na verdade, a turma dele foi pior, porque eles tiveram que fazer um conjunto ainda maior de problemas, né? Eles tiveram que fazer, acho que quase 10 vezes mais problemas do que vocês vão fazer. Em contrapartida, eles não tiveram que fazer os projetos, né? Então, o Daniel também é outro PAD. A Ana Gabriela. Oi. Tá aí também. Tudo bom, né? Então, a Tudo Ana bem. também. A Ana não fez 008, né? Mas ela já fez disciplina comigo também. 609, se não me engano, né, Gabi? Uhum. Então, a Ana também já conhece bastante, já tá... Você já se formou, não? Ou você tá no finalzinho? Tô bem no finalzinho. Tá bem no finalzinho, né? Então, a Ana tá no finalzinho. Então, enfim, também a outra parte da disciplina. E eu acho que de PADs eu não esqueci ninguém, né? São vocês 4, né? A FL 801, deixa eu ver se eu consigo pegar rapidamente aqui, porque a lista muda o tempo inteiro por causa das matrículas, né? Da alteração de matrícula que está acontecendo. Mas deixa eu ver se eu pego rapidamente aqui. Bom, uma pessoa eu vejo aí, que é o Guilherme, né? É o meu primeiro da lista aqui também. Correto? O Guilherme está por aí, né? Tá, Rickson, tá sim. Tá certo. Então o Guilherme está aí. Também, o Guilherme, na verdade, é químico, né? Agora é químico, né? E voltou para finalizar a licenciatura em Física e bacharelado em Física também, né? A Amanda está aí? Acho que não. A Ana Gabriela está aí? O Gabriel? Tem vários, né?
Nossa, tem 3 Gabriéis. Olha lá, o Gabriel Delgelmo. Não sei se é assim que se fala. Ah, não é assim que fala. Eu tô aqui presente e aí eu sou um... Legal. Então, o Gabriel também é de FL 801 e vai trabalhar como tutor. O Gabriel Gamberini, eu vi ele caindo. Tô aqui, não sei professor. Se ele... No início, eu acho que você estava caindo, né? Eu troquei o navegador. Ah, legal. Então, o Gabriel também vai estar aí, ele também está matriculado em FL 801. O outro Gabriel é o mesmo que já foi falado de PAD, e o Daniel também é o mesmo, né? Então, enfim, ao todo, quem está matriculado em FL 801, basicamente, a ideia da disciplina de FL 801 é exatamente trabalhar como tutor, não sei se trabalhar é a palavra certa, né? Mas a atividade de FL 801 é ser tutor da disciplina de F008, né? Então, o que vocês vão estar fazendo vai ser acompanhando cada um dos alunos matriculados em 008. E aí, já, a FL 801 é fácil de explicar, porque essa é a tarefa. Agora vocês também sabem como funciona não só a 008, mas a de vocês. E aí, o que a gente vai fazer, o que eu vou fazer, a partir do dia 24, porque as alterações de matrícula vai até lá, então é quando a gente sabe o processo final de FL 801, cada um dos tutores terá um conjunto de alunos de 008 que eles acompanharão, tá bom? Então eu vou designar isso de forma aleatória. Então em FL 801, vocês vão ter um conjunto lá, que eu vou dizer para vocês, de quem são os alunos, e o trabalho de FL 801 é acompanhar, de fato, com uma tutoria próxima de cada um desses alunos de 008. Né? E, igualmente, para os alunos de 008, vocês também vão saber qual vai ser o tutor de vocês, e esse é o cara, a pessoa, né, a menina também, que vocês terão como referência primária para tirar dúvidas, né, para, enfim, toda vez que acontecer algum problema, essa primeira pessoa, a primeira referência. Né? Isso implica que você precisa sempre falar com essa pessoa? Não. Tá? Você pode falar com qualquer um dos outros tutores também. Né? Mas essa é a primeira pessoa de referência. Tá bom? E a FL 801, como é que a gente avalia? A avaliação de vocês, enquanto professores de prática, vai ser baseada no desempenho do aluno de vocês, dos alunos ou da turma, dos alunos que vocês vão seguir em F008. Tá legal? Então, pode puxar a orelha quando alguém estiver não fazendo as tarefas. Essa é exatamente a ideia, trabalhar como um tutor, quase que não é individual, né, mas quase que individual para um grupo pequeno, para enfim, garantir que essas pessoas também, esses alunos também estejam aprendendo. Tá bom? Claro? Até então? Tranquilo? Legal. Eu não lembro se eu tinha mais alguma coisa. Tem uma coisa importante para falar com vocês, né? Então, legal. Então, a gente está usando hoje o Google Meet. Né? Mas vocês perceberam que a ideia, na verdade, é bastante individualizar o negócio, né? Para um grupo pequeno, para vocês trabalharem em grupos pequenos. Né? Aliás, uma outra coisa que eu vou falar para vocês, né? E aí, particularmente para os alunos de 008, trabalhem em grupo. Né? Isso não significa copiar todos os problemas, até porque vocês terão, conforme o tempo vai passando, atividades diferentes, mas se ajudar é super importante, conversar entre si é super importante. Né? Então, alguém tinha comentado do grupo para essa disciplina lá no início, né? Eu nem sei se existe de fato, se vocês criaram. Se vocês não criaram, minha sugestão é criem. Né? E se vocês precisarem de ajuda para fazer isso, eu crio, coloco vocês todos lá, depois vocês se organizam e aí vocês criem entre vocês, não tem problema nenhum. Né? Mas façam isso porque, enfim, ciência é uma forma colaborativa. Né? Não se faz ciência sozinho numa porta, só você, trancado dentro de um lugar. Então não há nenhum motivo pelo qual a gente tenha que aprender a ciência de uma forma individual. Né? Então, pelo contrário,
pensar com as outras pessoas, eu aprendo, né? Se eu não sei, eu pergunto e eu aprendo de alguém. E se eu acho que eu sei, eu tento responder a pergunta de alguém. E aí talvez essa pergunta, que pode ser boba, vai fazer com que você acha inicialmente que é boba, vai fazer com que você aprenda. Tem uma frase também bastante famosa: a melhor forma de você aprender alguma coisa é tentando ensinar essa coisa para alguém, né? Então, usem bastante esse tipo de coisa entre vocês, né? E obviamente sempre tem essa informação. Mas aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque como a gente vai precisar conversar de forma individual, né? Então, como vocês vão ter diferentes tutores em diferentes horários específicos, né? Uma forma que a gente tem de fazer é exatamente no Google Meet, mas aí vai estar todo mundo junto aqui, fica um negócio mais complicado, mais enrolado de vocês se comunicarem, né? Você tem diferentes pessoas de FL 8701 e por aí vai. Então, eu queria, na verdade, fazer uma pesquisa aqui, uma enquete com vocês rapidinho aqui. Vocês conhecem, por acaso, uma ferramenta chamada Discord? Pelo visto, eu sou o único cara velho que não conhecia. Não, eu não conhecia também. Ah, então tá bom. Então tem mais gente. Tá. Por quê? Uma sugestão, na verdade, é que a gente pudesse tentar usar o Discord, pelo menos para as aulas de terça-feira, porque a gente pode criar salas específicas mesmo para cada um dos monitores de 801, mais a minha sala, a sala do PED, né, da Monikelli, que será a PED, né? E aí a gente consegue organizar essa conversa de uma forma, como se todo mundo estivesse na mesma sala, mas cada um em cantinhos diferentes, né? Então, eu pensei que talvez, apesar de não ser oficial, talvez o Discord fosse uma ferramenta útil para a gente fazer esse tipo de coisa. E a minha pergunta é, vocês topam tentar? Eu criei um servidor, alguém comentou aí de criar um servidor, eu criei. Então deixa eu mostrar para vocês, eu acho que eu terminei aqui. Eu até criei, tá aqui, ó. Agora ele está um pouquinho mais bonitinho. Então eu criei o Discord, né? Depois até coloquei um link lá, depois eu vou deixar esse link lá no Moodle para esse servidor que eu criei. O termo é servidor, eu vou chamar de sala. Mas o fato é que você tem aqui alguns canais de voz, né? Então você consegue... Eu renomeei aqui e vou criar diferentes canais para cada um dos PADs e alunos de FL 801. E aí todo mundo vai ter a sua sala para conversar com os seus tutoriados, digamos assim. Tá legal? E aí fica um negócio mais individual e mais específico. Bacana? Eu também estou aprendendo a usar isso pela primeira vez, então quem já está acostumado, se tiver ideias aí depois para melhorar o canal /servidor, depois me deem um toque, tá bom? E é bem simples, para quem nunca usou, aí eu posso falar com conhecimento de causa, é bem simples você criar uma conta, porque na verdade você pode associar, eu loguei diretamente com a conta da Unicamp, né, com a conta do Google da Unicamp, @DAC_UnicampBR. Tá? Então, enfim, a gente pode fazer uma coisa dessa. Legal, depois vocês me digam aí como é que a gente consegue fazer isso, eu posso configurar os servidores aí da forma como vocês acharem legal. Ou eu posso dar o admin para alguns de vocês fazerem isso também. Tá legal? Não tem problema não. Tá bom? Então, enfim, a ideia é fazer o Discord. Aí no final, porque eu preciso dar uma nota para vocês, né? Então, como são várias tarefas, o que eu fiz foi quebrar um pouquinho essa nota final. Então, 30%. Sempre, no final das contas, o que eu vou avaliar, exceto pelos textos, né? Bom, pelos textos também, né? O que eu vou avaliar é o progresso de vocês em cada uma dessas atividades. Tá legal? Então, de novo, o objetivo não é chegar ao final, né? Quer dizer, tenha isso como objetivo no sentido de que você, né, você almeja chegar ao final, mas o que eu quero avaliar, na verdade, não é exatamente se você chegou ao final. O mais importante não vai ser chegar ao final, o mais importante é da onde você está saindo,
o quanto você vai conseguir caminhar, é isso que eu quero avaliar, tá bom? E aí, porque são diferentes tarefas, eu só dei pesos diferentes para cada uma dessas tarefas. Então, o maior peso, porque é o que vai dar o maior trabalho, está nos módulos de física, né? Algo que também vai dar um certo trabalho e, portanto, tem um peso considerável, é a ferramenta de matemática no Alex, que você vai fazer de forma individual. Os textos e os resumos dos textos vão valer 20%, e 15% está na parte do projeto final, para quem finalizar os módulos de física, né? Então essa é um pouco a ideia, mas, de novo, não se preocupem com a nota. O meu foco não está aqui em reprovar todos vocês, ou uma parte de vocês, ou distribuir o 9,2, 9,3 para cada um. No final, dependendo do progresso da turma, a gente pode renormalizar essas notas. De novo, o meu ponto central é que vocês aprendam e não que vocês tirem 5 para passar. Tá legal? Então, é essa a questão. E por que eu falo isso? Porque, no final das contas, o esforço vale a pena, né? Então, só para mostrar para vocês, esses aqui são os alunos da turma de 2018, que foi a primeira turma de F008. O Daniel é um desses pontinhos aqui, né? E, basicamente, essa aqui é a nota de cada um. Cada pontinho aqui é um aluno diferente da turma. E essa aqui, aqui no eixo X, né, são as diferentes disciplinas do primeiro semestre, do segundo semestre e do terceiro semestre. E ainda tem até as notas de vestibular que a gente também tem acesso, né? E aí, basicamente, o que a gente vê é o seguinte: no final das contas, quem rala e trabalha bastante em física, né, isso significa 5 para cima, né, no final das contas, vai bem na grande maioria das disciplinas, né, ao longo do curso. Quem tem dificuldade e rala, e não rala em F008, dificilmente você vai conseguir ir bem ao longo do curso, né? Então, o que eu posso garantir para vocês é que é uma disciplina que dá trabalho. Ela dá trabalho porque a gente montou um semestre relativamente light para que vocês possam trabalhar, mas no final das contas o trabalho vale a pena se vocês trabalharem, se dedicarem. Tenha certeza que vocês vão ter uma vida muito mais tranquila na faculdade a partir do segundo semestre. Legal? E por fim, eu sou obrigado a falar, a gente conversou até um pouquinho disso na terça-feira, pelo menos com os alunos ingressantes, né? Perdão, não é só uma coisinha, né? Então, essa é a avaliação de F008. F801, acho que eu já tinha falado, né? A avaliação vai ser a partir da avaliação dos alunos que você coordenou, tá bom? Então, eu vou considerar o trabalho de vocês é fazer eles trabalharem, e o sucesso deles será o sucesso de vocês. Ok? E aí, por fim, né, a gente já tinha comentado um pouquinho, só para finalizar. Então, eu parto do princípio que todo mundo é honesto. Então, num país, né, abarrotado de corrupção por todos os lados, a gente precisa considerar que a universidade é um local onde a ética precisa imperar, né, de todos os lados, inclusive do nosso lado, dos meus colegas, né, do lado docente. Então, em nenhum momento, né, a gente vai partir do pressuposto que algo está sendo feito de forma fraudulenta. Pelo contrário, vocês terão a liberdade para fazer as coisas e o meu encorajamento de trabalharem, inclusive, em conjunto, né? Isso não significa que os trabalhos devem ser totalmente copiados, né? E, portanto, a gente não parte desse princípio, mas a partir do momento que a gente detecta isso, aí a tolerância é zero para casos de fraude, né? Então, não é o zero naquela disciplina ou naquela atividade, é o zero na disciplina inteira, o que implica na reprovação da disciplina, e o caso vai ser passado para cima para a coordenação. O que significa que vai ser passado para mim. Mas, enfim, nós vamos trabalhar isso em umas outras instâncias, né? Então, enfim, essa é um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês, né? E aí, eu só vou mostrar para vocês agora o site. Então, deixa eu ver como é que eu faço isso. Aqui, né?
Então, enfim, a essa altura do campeonato, acho que vocês já conseguiram chegar no Moodle, né? Então, moodle.ggte.unicamp.br, né? Se você clicar isso, você vai para essa página, e aí você pode acessar aqui em cima. Se você clica ali, se você clica em acessar, né, ele vai te pedir o seu login e a senha registrada na DAC. A hora que você clicar pelo seu login e senha registrada na DAC, vai aparecer todos os cursos, né, que você está cadastrado e todos os cursos que você acessou recentemente, né? Então, vai aparecer F008, né, G de graduação, a sigla é F008, turma A, 2021, semestre 1, tá bom? E a disciplina tem o nome de Introdução à Física e vai ter esse desenhozinho de tabuleiro de xadrez. Você vai entender por causa disso depois que você ler o primeiro texto. Tá legal? E aí, a hora que você clica aqui, a tela que vocês vão ver vai ser essa aqui, ó. A minha tem mais coisa, mas a tela que você vai ver eu vou até diminuir aqui o tamanhozinho, mas é uma tela mais simples, né? Então você vai ter não vai ter muita coisa, tá? Então você vai ter 3 opções aqui, né? Ou você vai para a ferramenta do Alex, que ainda vai estar indisponível até eu cadastrar todo mundo, ou você vai para os módulos de física, ou você vai para a seção de textos, tá? Aqui, esse vídeo que eu estou gravando vai ficar aqui, nessa tela principal, e aí aqui eu vou deixar outros links, né? Então eu vou deixar, já tem o link para a sala do Moodle, que a gente vai usar nas quintas, tem o link para a sala que eu chamei de entrevistas e monitoria, que basicamente é o Discord. Aqui tem um link para um fórum, toda vez que tiver alguma notícia importante, eu vou colocar aqui. E por fim, tem um link aqui com uma agenda dos horários que a gente marcar individualmente para cada aluno de 008, das 7 até as 9. Tá bom? Lembrando que das 9 até as 11 você tem os horários com os tutores, que é os horários da disciplina de FL 801. Né? Você tem os horários com os tutores das 9 até as 11, para poder trabalhar nas dúvidas, nas discussões com cada um dos tutores. Tá bom? Das 7 às 9 é com o PED para a gente verificar o que você aprendeu ou dar um feedback daquilo que a gente acha que você não aprendeu. Tá bom? E o que você vai ver a hora que você clica nesse módulos de física ou nesse textos, né? O link vai estar funcional logo depois que a gente terminar aqui, mas eu posso mostrar para vocês o que é que vocês vão ver. Então, se você clicar no módulo de textos, vai aparecer essa tela aqui, né? Então tá lá, o primeiro texto já está liberado, tá? Lições de física, você pode clicar aqui no link para abrir o texto. Então vão estar lá, são 11 páginas. Tá ok. E aí você tem também o link para você submeter a sua resenha, se você clicar nesse link. Então, tem todas as informações, né? Eu parti do pressuposto que vocês vão digitar, né? Então, se você digitar um texto, por favor, tamanho 11, espaçamento 1,5 e no máximo uma página. Se você escrever à mão, uma linha, tá? Por vez, ainda assim, a versão final vai ter que estar em PDF, porque é a forma que a gente consegue aceitar no sistema, e aí você pode clicar, vai ter aqui para vocês uma opção enviar, tá bom? Se você clicar na parte de física, né, nos módulos de física, então você vai entrar para essa tela aqui. Você não vai conseguir fazer nada antes de clicar no módulo 0. Tá? Então, aqui tem basicamente alguns detalhes a mais sobre, né, como vai funcionar a disciplina, tudo que precisa ser feito, o programa da disciplina. Basicamente tudo que eu falei tem um compilado aqui mais resumido. Né? E ao final, você vai precisar fazer uma tarefa. Então, aqui, por exemplo, tem exatamente o que significa, né? A gente está falando de como eu vou corrigir os textos, né? Então, tem exatamente o que significa o A, o B, o C, o D e o E, tá bom? Então, depois você pode dar uma olhada, dar uma lida, e aí lá no final tem sempre um menuzinho aqui, que vai estar ou embaixo, ou se a sua tela for grande,
ele vai estar aqui do lado. Lá embaixo você vai assinar um termo de conduta ética, né, de que você leu e você entendeu tudo, tá bom? Então é um termo de ciência de como a disciplina funciona, e aí você vai ler, e só depois que você leu isso, entendeu e assinou a conduta ética do módulo 0, aí sim o que vai estar... Deixa eu abrir lá de novo. Aí sim o módulo 1 vai abrir para você. Tá legal? Então, de novo, são 12 módulos. Os 3 primeiros módulos têm um pouco a ver com características genéricas da ciência, né? Então, o primeiro módulo introdutório, para que serve a ciência. O segundo, o papel da experimentação na ciência. O terceiro é o módulo de modelos científicos na ciência. Quarto é o módulo que eu acho que o Guilherme vai adorar, do que o universo é feito. É um módulo quase que de química, fica entre a química e partículas fundamentais. Módulo 5 é um módulo mais de mecânica, porque os objetos caem. Módulo 6 é um módulo de eletricidade e magnetismo. Módulo 7 é um módulo de dinâmica, né? Então a gente vai falar de correntes elétricas. Módulo 8 é um módulo de energia, que perpassa até tópicos de aquecimento global. Módulo 9 é um módulo para quem gosta de biologia, como é que a vida surgiu na Terra, considerações entrópicas e entropia, segundo a lei da termodinâmica. Módulo 10 é um módulo de ondas, e a gente vai falar de 2 ondas específicas, a luz e o som. Módulo 11 a gente vai debater talvez um dos temas mais debatidos, né, na atualidade, a questão da energia nuclear e sua segurança. E o módulo 12 é um módulo mais de cosmologia, sobre a idade do universo. Tá bom? Então, enfim, de novo, esses módulos são sequenciais, né? Você não vai fazer o de módulo 7 se você não tiver finalizado o módulo 6 e por aí vai. E quando você clicar num dos módulos, né, o que vai acontecer é que você vai ter lá todos os sumários, né, e aí você sempre vai ter em cada página, né, todo módulo começa com uma certa introdução. O primeiro módulo, especificamente, eu também vou pedir para vocês fazerem um questionário diagnóstico, aqui no caso é de física, não é de matemática, tá? Então, isso, de novo, tem um pouco a ver com o fato de que a gente quer entender, né? De novo, vocês são de diferentes lugares do Brasil, diferentes lugares de São Paulo, e a gente quer, e vieram de diferentes, né, locais, escolas e por aí vai. Então, o que eu quero é saber o que vocês sabem, porque se eu sei o que vocês sabem, eu consigo dirigir a disciplina para aquilo que vocês não sabem, tá bom? Então, eu vou pedir para que, novamente, não vale nota, mas eu preciso que vocês respondam com a maior confiança que vocês possam responder o questionário. Então, se você clicar aqui no questionário, ele vai abrir, né? E aí vai abrir aqui com todas as perguntas do questionário, né? E aí, enfim, depois desse primeiro módulo de diagnóstico, aí você tem várias abas, todas as abas em geral têm um texto introdutório com um vídeo, e aí sempre você tem a opção de fazer um questionário aqui. De novo, esses questionários não vão valer nada, né? Se você quiser, você pode pular todos eles, mas certamente você vai ter mais dificuldade em fazer atividade se você fizer isso, tá bom? E aí, quando houver alguma dúvida, né, e for num domingo à noite, sei lá, ou num horário que você não tem aula, não tem monitoria, então você sempre pode postar aqui um tópico de discussão, e aí quem tiver no seu horário extra pode verificar e responder, tá bom? Então você vai ter diferentes tópicos aqui, e aí por fim, sempre a última atividade basicamente, sempre a última página vai ser uma atividade. No caso da primeira atividade eu falei, né, vocês têm que resolver um conjunto de problemas, né, e aí de um livrinho, que é um livrinho que a gente criou para a disciplina, né, com vários problemas. Então o livrinho também você pode clicar, ele vai estar disponível para você baixar. E aí, enfim, vão ter lá todos os exercícios numerados, e eu digo para vocês quais são os exercícios que eu quero que vocês façam. Tá legal? Então, enfim, essa é um pouco da lógica. Tá bom? Deixa eu ver se... Eu ignorei o chat aqui, não sei se alguém botou perguntas. A Giovana perguntando a dinâmica da aula de terça-feira. Então, terça-feira você tem as aulas das 7 até as 11. O que a gente vai fazer, a gente vai quebrar isso em 2 horários, né? Das 7 até as 9, a gente
vocês vão estar majoritariamente com a Monikelli, que é a PED da disciplina, onde ela vai estar trabalhando individualmente com um grupo de alunos, né, especificamente como feedback das atividades que vocês submeteram. Tá? Das 9 até as 11, né, vocês vão estar trabalhando com seus monitores de FL 801. Tá ok? Então, esse é um horário mais livre, né? Então, no entanto, lembre-se que os monitores vão pegar no pé de vocês, porque o sucesso de vocês é o sucesso deles também, né? Então, enfim, o horário vai se quebrar em 2 horários. No primeiro horário, das 7 às 9, é um horário que a gente vai estar marcando individualmente com cada um de vocês. No horário das 9 às 11, é o horário que vocês vão ter para tirar dúvidas e todos os problemas com os monitores de FL 801. Respondido, Giovana? O Vinícius conhece, né? Você vai ver que grande parte do módulo é muito similar também. Então, o Gabriel perguntando, os monitores terão acesso à página do Moodle também, para ter um feeling ou algo do tipo? Vai ter, Gabriel. Então, os monitores de FL 801, obrigado por ter me lembrado. Os monitores de FL 801 vão estar exatamente dentro desse Moodle de 008. Tá? Então, vocês ainda não foram cadastrados, mas vocês serão cadastrados em F008, provavelmente amanhã, até amanhã. Você também consegue entrar em F008 e fazer as mesmas atividades. Tá? A única questão específica de vocês é que eu não tenho como separar no Moodle quem é monitor, quem não é monitor. Então vocês vão precisar também declarar a ciência lá, tá, de como a disciplina vai funcionar. E aí depois a gente vai precisar manualmente de declarar lá as aptidões de cada módulo para vocês terem acesso a todos os módulos. Tá, ok? Mas sim, os monitores de FL 801 estarão todos lá na disciplina e terão acesso a todo o material. Tá bom? Acho que era isso. Não sei se alguém... Dúvidas, pessoal? Perguntas, angústias, curiosidades? Enfim, é a única aula que eu gosto, é a única aula que eu falo bastante, viu? Todas as outras eu falo bem menos, mas é porque eu acho que o barato não sai caro, né? Então se a gente deixa tudo combinadinho desde o início, a chance da gente ter problema é muito pequena, né? E não significa que a gente não pode ter, então a gente pode ter problemas ainda ao longo do semestre, e aí se tiver a gente vai resolvendo eles à medida que eles aparecem, seja em FL 801, seja em F008, né, seja com os pads também. Então, enfim, a gente vai acertando, mas não é para a gente ter muito problema, por isso que a gente gasta um bom tempo nessa primeira aula aí para poder tentar explicar tudo nos mínimos detalhes. Eu sei que é uma quantidade de informação muito grande, mas está tudo gravado e vai estar tudo disponível para vocês na página da disciplina, então sempre que bater alguma dúvida, dá para dar uma lida, e ao fazer o módulo 0, vocês vão relembrar também grande parte daquilo que a gente já comentou. Tá bom? Pergunta importante do Guilherme: se todos vão participar da aula de quinta ou só de terça? Só de terça. Essa FL 801 tem 2 horários específicos, né? Quinta-feira das 9 às 11 e terça-feira das 7 às 9. Né? Quinta-feira das 9 às 11 é um horário que vocês vão estar, né, no Discord. E terça-feira das 7 às 9 é um horário que a gente vai ter livre. Então vocês não precisam estar na aula de quinta-feira. Obviamente, se vocês quiserem participar das discussões dos textos, sejam bem-vindos, né? Vários deles são muito legais, mas vocês não têm a obrigação de ter. Então esse horário que está marcado de 7 às 9 para a FL 801 é um horário que eu vou deixar livre com vocês. Por quê? Para responder, para marcar às vezes um horário, né, com os tutorados de vocês. Às vezes você quer marcar um horário separado, que você pode, eles também. Então você vai ter essa liberdade com o calendário seu e de vocês, e essas 2 horas cobrem. Tá ok? Terça-feira no Discord, exatamente, Lucas. Tá ok? Eu vou deixar o textinho aqui, mas exato, terça-feira no Discord. Ok? E aí quinta,
nós temos a sala do Google Meet, porque fazer uma discussão, eu acho que o Meet pode ser mais interessante, que a gente pode deixar os microfones abertos e cada um pode falar de forma mais natural. A ideia é, de fato, discutir. Né? Discutir no bom sentido, tá? Ninguém vai brigar. Né? Mas é discutir mesmo os textos, enfim, falar de física, né? Eu acho que é sempre a parte legal. Bacana? Legal. Enfim, eu acho que vocês vão gostar. Eu particularmente adoro. Então, o Leonardo, que já fez, também pode falar. O Daniel pode falar. Não sei se tem mais alguém que fez a disciplina. Para dar o meu relato pessoal, eu fiz também EAD. Foi tudo muito corrido, na verdade, né? Porque a gente fez 2 semanas e já estava meio que esquematizado. Aí a gente entrou na pandemia, todo mundo em casa, e ficou meio que tudo perdido. Mas o Rickson e o Pad, né, que era o Daniel, né, e os pads, eles conseguiriam se ajeitar bem, e foi uma disciplina bem legal. O que eu mais gostava de fazer era os textos, porque eu ficava pesquisando. Tá bem diferente, né, eu percebi que tá bem diferente, e tá muito mais, a estrutura do curso tá muito melhor, então eu acho que melhorou demais, então acho que vocês vão curtir. Legal. Eu fiz foi a primeira turma, então a minha turma foi presencial. Assim, é muito legal o curso, assim, me estimulou muito o curso. Eu senti que é um pouco um spoiler do resto do curso, porque os conceitos que vocês vão ver aqui, vocês vão todos rever eles nas outras disciplinas. Então, é muito interessante. Se você estiver lá na disciplina na frente, você vai falar, nossa, eu vi isso em Física Zero. É uma coisa legal isso. Uma coisa que eu gostava muito era das discussões que a gente tinha nas aulas. Então, nossa, era genial, assim, as discussões, assim, é uma coisa que até agora não vi nenhuma outra disciplina daquela forma, assim, né? E agora a gente vai ter essa parte também, né, no Discord, né, a parte de discussão de texto também. Eu achei muito legal a dinâmica nova que o professor colocou. Então, acho que vocês vão gostar bastante, vai ser bem legal. Legal, bacana, galera. É que tem gente aí para fazer bandeira, né? Bacana. Para responder a pergunta do Daniel, tinha uma categoria de projetos. Na verdade, é aquele projeto final, né? Então, essa categoria de projetos é aquele projeto final. Que, no momento, eu acho que deve estar zerado ali, sem nenhuma tarefa. Tá? Então, existe sim, Gabriel, essa opção lá, mas é só o projeto final, a gente vai se preocupar bem menos com eles. Essa é uma coisa importante. Se você entrar no Moodle, você consegue verificar as avaliações todas que você fez e por aí vai. E aí, cada item de questionário, por exemplo, que a gente coloca, vai aparecer como avaliação. Né? Então, muita gente me pergunta isso ao longo do semestre. Ignore completamente o que o Moodle te falar. Tá? Ele vai deixar registrado tudo que você fez, cada questionário que você respondeu, cada pergunta que você acertou e cada pergunta que você errou. Né? Cada vez que você logou no sistema e fez um clique no sistema, isso tudo fica registrado. Mas ignore isso. Depois, lá no final do semestre, eu tiro tudo que a gente fez e vou pegar só aquilo que interessa pra gente, que são as atividades, os textos, as resenhas dos textos. O material do Alex vai estar fora do Moodle mesmo, né? Então já vai estar separado. E aí eu crio a planilha com as notas finais lá no final do semestre. Tá, ok? Então, não se preocupem com esse cantinho de notas aí que o Moodle faz. O Gustavo pergunta, né, como é que vai funcionar a questão de presença na disciplina. Então, eu não tenho como fazer presença na disciplina, né? Estamos todos remotamente, né? Então, enfim, eu não tenho nem sequer como controlar a presença e, portanto, eu também nunca, mesmo quando o sistema era presencial, eu vou ser muito honesto, eu vou falar que eu nunca me preocupei muito com frequência, né? Então, eu costumo dizer aí, modéstia à parte, que eu acho que minhas aulas boas o suficientes para que você queira assistir, né? Então, não preciso pedir frequência. Então, enfim, a minha indicação é que você, né, acompanhe o máximo possível do curso. Eu sei que vai ter dias que você vai estar de saco cheio, vai ter aquele dia que você está revoltado com a vida, né, com, sei lá, né, ou que você vai ter com problemas mesmo, às vezes, né, brigou com
sei lá, né, com quem você está vivendo, com namorada, namorado, sei lá, né. Então, enfim, eu entendo essas coisas todas, né. A única coisa que eu não quero é que você suma o semestre inteiro, né, porque se isso acontecer, aí nós vamos ter um problema lá, no final, né. Mas, em geral, eu premio o esforço, né. Então, contanto que eu saiba que você tenha se esforçado na disciplina, a gente viu que o esforço dá resultado no longo prazo, né? Foi o que eu tentei mostrar para vocês, com as notas dos alunos anteriores, né? Então, enfim, não há nenhuma presença, não há nenhuma forma de eu contabilizar sequer a presença. Tá bom? Então não se preocupe com isso, Luiz Gustavo. A única presença obrigatória é uma vez que a gente marcou o horário com você na terça-feira, aí você precisa ir, né? Isso, certamente. E se você não puder, aí avise a Moniquele com antecedência, porque, enfim, a gente alocou um horário para falar contigo, para falar quais são os problemas que a gente está vendo que você tem. Então, se você não puder ir, avisa com antecedência, tá? E onde você vai encontrar essa informação, né? Ela vai estar exatamente no... Eu acho que eu mostrei para vocês, né? Lá no Moodle, né? Então, naquela abinha lá de entrevistas, né? Calendário de entrevistas, qualquer coisa assim. Eu não tenho um nome melhor. Se alguém achar um nome melhor para isso, eu aceito trocar, viu? É que eu não achei um nome melhor para esse tipo de coisa. Mas vai estar lá em agenda de entrevistas aqui de terças-feiras, né? Então vai ter um horário lá separado de 15 minutos, das 7 da noite até as 9 da noite. Tá bom? Obviamente, nem todo mundo vai estar escalado para estar na terça-feira, nesse primeiro horário aqui, das 7 até as 9 da noite. Tá bom? Isso vai depender muito do que você fez ao longo da semana, né? Então, por exemplo, eu vou liberar provavelmente as atividades entre hoje e amanhã de manhã. Alguns de vocês podem terminar, inclusive, até amanhã à tarde. Outros de vocês podem não terminar. Então, o horário, por exemplo, da aula de terça pode estar muito vazio, nesse tipo de coisa, tá? E se se o seu nome não estiver na lista aqui, não se preocupe com isso, né? Significa que, enfim, a gente ou a gente entendeu o que você fez, ou, enfim, você não fez o suficiente, não chegou até aquela atividade, alguma coisa nessa direção, tá? Então, esse horário de terça-feira não é para todo mundo, ele vai ser individual. Às vezes, quando a gente identifica 3 ou 4 alunos, né, que têm o mesmo problema, a gente vai juntar esses 3, 4 alunos no mesmo horário, porque o que a gente precisa falar para eles é a mesma coisa, tá? Mas você pode sempre verificar lá na terça-feira de manhã se o seu nome vai estar aqui ou não. Ok?